Bem-vindo a mais um episódio de Fora de Horas da sua DMTV. Hoje temos connosco um homem de várias paixões, podemos dizer assim, moda, representação, apresentação, tudo faz parte da vida de Afonso Vilela. Vamos conversar um bocadinho sobre esta jornada de vida? Bom, vamos lá. Tem que ser, não é? Afonso Vilela, modelo, ator, apresentador. Como é que a moda e a representação surgem de repente na vida de uma criança que queria ser bombeiro quando crescesse? Pois, hoje em dia já não é bem modelo, ator, apresentador, mais uma data de coisas. Hoje em dia as posições vão se invertendo um pouco também, fruto da idade. Eu hoje em dia já diria se calhar apresentador, ator, modelo, de vez em quando, porque se há uns anos a moda ainda era o prato forte da minha profissão, tem sido cada vez menos e estas três áreas também cada vez mais se misturam e estão interligadas. E esta parte surgiu um bocadinho por acaso, na altura, quando comecei. Foi um acidente de percurso. Foi. Inclusive, quando comecei, eu sou de uma geração, é melhor não dizer bem que ano é que era, mas pronto, há uns anos atrás. E esta parte ligada à parte mais performativa, de moda, dos atores, era um meio muito, socialmente era um meio muito marginal. Ou seja, as pessoas que eram atores ou modelos raramente se identificavam como tal, porque era realmente um meio bastante ainda marginalizado e havia muito preconceito em relação a estas profissões. E depois, só mais ou menos na década de 90, é que a parte da moda começou verdadeiramente a ficar na moda e as pessoas já achavam que era o máximo. E depois também aqui em Portugal, um bocadinho já com uns anos de atraso, a parte da moda e da interpretação começou a ficar mais interligada porque, digamos, os senhores diretores responsáveis pelas televisões e pelas séries, pelas novelas, começaram a perceber um pouco a importância ou o quão vendável era também o aspecto físico. Sim. E então começaram a fazer castings nas agências, à falta de outras opções, porque na altura ainda não se faziam castings, as produtoras audiovisuais ainda não faziam castings próprios. E começaram a ir buscar as pessoas às agências, que era uma prática que já se fazia um pouco noutros países, nos Estados Unidos, no Brasil, isto era uma prática corrente. Em Portugal surgiu já um pouco mais tarde, já do meio para a frente da década de 90, e aí começaram-se a misturar estas duas atividades. A parte da apresentação começou a surgir já um bocadinho mais tarde, já a entrada dos 2000, não é, do novo milénio, em que pronto, comecei a alternar um pouco o lugar nos eventos que fazia, não só fazia os desfiles, como também às vezes comecei a apresentá-los, depois a apresentar uma série de eventos. E depois, paralelamente, surgiram algumas oportunidades de apresentar concursos televisivos e, pronto, e mais tarde programas de televisão. Exato. E hoje em dia já desenvolvemos os nossos próprios conteúdos, os nossos próprios conceitos de programas. Pronto, é toda uma máquina, temos de nos adaptar, é a versatilidade. Sim. Mas quando era pequeno dizia que queria ser bombeiro. O E que é que continuo. o fascinava nessa Eu na acho que profissão? quando somos pequenos, isto é uma coisa também geracional, não sei o que é que os miúdos hoje em dia querem ser, mas quando éramos pequenos queríamos todos ser, não sei, bombeiros, astronautas, polícias talvez. Não sei muito bem o que é que as novas gerações, os miúdos pequeninos, o que é que querem ser, se calhar querem ser gamers ou, Pois, não sei, tiktokers, não foi assim. tiktokers, instagramers, não sei. Mas eu acho que, apesar de não ser profissionalmente, acho que continuo a ser bombeiro e sempre fui bombeiro no verdadeiro sentido da palavra. Estou e estarei sempre disponível para auxiliar e para o bem da comunidade e acho que é mais do que uma profissão, é um lema de vida e por isso acho que sempre fui bombeiro e continuo a ser. Não abandonei esse sonho. A moda e mesmo um pouco a representação entraram um bocadinho por acaso na sua vida. Como é que foi essa entrada? A entrada, ora bem, isto é um bocadinho, hoje em dia é um bocadinho difícil posicionar estas entradas porque as pessoas dizem, era tipo, normal, mas na altura não era normal, não é? Pois. E eu quando comecei a trabalhar na moda, a própria moda estava numa altura de transição, em que foi já na segunda metade dos anos 80,
E o início dos anos 80, o estereótipo, digamos, de modelo masculino e feminino era um estereótipo muito clássico, muito rígido, e havia regras extremamente rígidas para se desfilar. E a partir daquela segunda metade, mais para os finais dos anos 80, começou a mudar aquele estereótipo tanto do modelo de homem como de mulher. E na altura, não muito longe da minha área de residência e do lugar onde eu treinava, houve um desfile que era preciso fazer fatos de banho. Ok. E, regra geral, os manequins de altura, não é que não tivessem bons corpos ou não tivessem preparados para desfilar em fato de banho, mas tinham uma imagem um bocadinho diferente. E então faltou uma pessoa, e quem estava responsável pelo desfile, o primeiro lugar onde se lembrou de ir procurar foi ao ginásio. Pronto, e lá estava eu, e na altura ficou entre um amigo meu e eu, e posso dizer sem qualquer problema que eu teria escolhido o meu amigo, e porque era uma pessoa, pronto, era mais velho que eu, era excepcionalmente elegante, era uma pessoa, tinha tudo de melhor do que eu, mas estávamos noutros tempos, noutro Portugal, e o meu amigo era de cor. E na altura a própria pessoa que foi escolher gostou muito mais dele, sabe? Disse, pronto, é este, mas depois teve que voltar atrás quando apresentou a proposta ao cliente, porque disse, pois, realmente, sabe, aquela estupidez que havia antigamente e que o pessoal disse, pronto, e aí fiquei eu. E a partir desse momento, pronto, fiz aquele desfile, deram umas indicações todas para fazer, achei aquilo assim uma coisa um bocado surreal, não estava habituado, inclusive venho de um meio normal, tradicional, em que também tinha os meus preconceitos em relação à parte da moda, dos atores, achava que era tudo assim uma gente muito fora. E depois percebi que se calhar tinha ali uma oportunidade, não de carreira, mas se calhar de conseguir, pronto, trabalhar, ganhar o meu e olhar para aquilo de uma forma um bocadinho mais profissional. Nesta altura em Portugal não existiam agências profissionais só para modelos. As agências eram um bocadinho mistas, arranjavam pessoas de todos os géneros, e comecei numa das agências das primeiras que houve em Portugal, chamava-se MS Alves, era uma coisa em Lisboa, ali na Baixa, e depois, no final de 80, penso que 89, abriu a primeira agência em Portugal exclusiva de moda, que é a Central Models, é uma agência que ainda existe hoje em dia, se não continuar a ser a melhor, é pelo menos a mais carismática do mercado. Depois, na altura, fui para a Central e permaneci na Central durante muitos anos, até me desvincular e passar para uma outra agência que estava mais especializada na parte de atores. Ou seja, o mercado foi mudando, eu também fui crescendo, fui-me adaptando. É assim. Exato. E como é que foram esses primeiros projetos ou trabalhos tanto na área da moda como ator? É assim, a moda era uma coisa muito diferente na altura. Nós, na altura, como modelos, existia uma concepção de modelo manequim profissional, ou seja, nós só depois de termos talvez uns 3 anos de experiência no mercado é que verdadeiramente nos integrávamos no mercado e começávamos a trabalhar. Isto comparativamente com o mercado hoje em dia, o mercado de moda é um mercado bestialmente descartável. Ou seja, as pessoas ao fim de 3 anos já chegaram, fizeram o que tinham a fazer e já desapareceram. Antigamente nós precisávamos pelo menos de 3 anos para começar nisto. Era um mercado muito exigente, nomeadamente para as mulheres. As mulheres tinham pré-requisitos muito complicados e, aliás, ainda vemos isso hoje em dia. Vemos estas manequins antigas, as Naomis, as Cláudia Schiffer, as Lindas, estas coisas todas. São mulheres que ainda hoje em dia permanecem com um estatuto que muito poucas tiveram. Talvez uma Gisele Bündchen tenha conseguido alcançar um estatuto semelhante a estas manequins mulheres, mas desde elas nunca mais houve uma geração de manequins que vingasse como elas vingaram. Ou seja, existiam realmente uns pré-requisitos mais exigentes, diferentes, para nós homens também. E eu depois apanhei estas fases todas, apanhei uma fase em que houve alguma integração do mercado de moda na televisão. Não é? Começaram a aparecer muitos programas só de moda, programas dedicados às modas, à moda de Lisboa, pronto, uma série de coisas. Eu também beneficiei disso e depois fui fazendo alguma formação na área. Andei no Chapitão, que é a Escola de Circo de Lisboa, é um técnico profissional. Estive na ACT também, que é a Escola de Atores de Lisboa, e fui sempre, pronto, fazendo alguma formação paralela com esta carreira de modelo e que ao mesmo tempo se foi tornando também uma carreira de ator.
As oportunidades foram surgindo, eu fui fazendo, fiz o que tinha a fazer com o modelo, viajei um pouco pelo mundo todo, pela Europa. Atualmente trabalho um segmento de moda, que é um segmento que a maioria das pessoas desconhece, até porque nós, em termos de moda, nas agências temos homem e mulher, não é? E hoje em dia as agências já estão muito mais segmentadas. Eu trabalho já desde há uns anos um segmento que se chama Gentleman, ou seja, que em português seria talvez homem, mulher, senhor e senhora, uma coisa assim no género. E estou agenciado talvez, eu penso, 10, 11 agências pela Europa toda e uma extra-Europa, que é a Turquia, com quem continuo a trabalhar de vez em quando. E pronto, somos chamados, hoje em dia o mercado está diferente, nós já não, antigamente tínhamos que tirar uma semana, 2 semanas, ir a determinado país, ficávamos a fazer castings, na altura que havia muitos castings, depois voltávamos, depois chamávamos. Hoje em dia já é tudo feito Skype, web, as pessoas, aliás, eu às vezes recebo castings que pedem para fazer já com o telemóvel, já não querem que sejam feitos com câmaras profissionais e de forma profissional, porque as pessoas depois quando fazem os vídeos, as fotografias, hoje em dia as ferramentas, os softwares de edição já são tão acessíveis que a pessoa pede, manda um vídeo a fazer isto e aquilo, ou uma fotografia deste género. E as pessoas já agarram naquilo e já fazem uma edição tal que o cliente, quando recebe, já recebe uma coisa que já não corresponde bem, talvez possa não corresponder àquilo que pediu. Então as pessoas já pedem, não, faça uma coisa simples com o telemóvel. E depois faz uma pré-seleção e às vezes marcamos entrevistas via Skype, para perceber um bocadinho o que é o trabalho, também para do outro lado perceberem quem são as pessoas, mas continuo a trabalhar assim, não, estou um bocadinho, talvez, desconectado do que é o mercado de moda em Portugal hoje em dia, se ainda existe, porque trabalho, ou seja, em Portugal já trabalho um pouco fruto do nome que também já tenho e destes anos todos de trabalho. A nível europeu continuo a ser ainda a trabalhar meramente por imagem, as pessoas pedem, quero uma pessoa com este perfil. E as agências mandam os castings, nós fazemos, é um mercado e continuamos com os projetos a parte de ator também está um bocadinho mais dispersa hoje em dia, não é? Temos muitos, quando comecei tínhamos RTP1, RTP2, não existia, não existia mais, depois começaram a aparecer as SICs, as TVIs, hoje em dia não sei dizer quantos canais é que existem, e existem outros canais ligados à parte de streaming, web, e por incrível que pareça, às vezes cruzam com as pessoas na rua, e as pessoas um pouco mais velhas, da minha idade para cima, e as senhoras dizem, eu nunca mais ouvi nas novelas, deixa eu trabalhar, e eu costumo dizer às pessoas, não, eu continuo a trabalhar, mas já nem me dou ao esforço de explicar o porquê, porque nós hoje em dia fazemos conteúdos web, conteúdos YouTube quase, e que têm tantas ou mais visualizações que os canais generalistas. E naturalmente em termos de valores, de budget, de trabalho, de meios até, são ela por ela. Como é que dizer, eu vejo, sei lá, vejo anúncios publicitários em canais generalistas que eu acho que foram feitos com telemóvel e às vezes vejo anúncios, publicidades no Instagram que já tiveram uma produção super profissional de cinema e é um bocadinho difícil fazer esta distinção. Assim, os valores, eu acho que, não, ou seja, não vou dizer que baixaram, mas não aumentaram exponencialmente porque estão muito dispersos os meios, mas não acompanharam talvez a inflação, ou seja, na realidade devem ter baixado, mas o volume de trabalho aumentou. Não é? E apesar de trabalharmos num meio em que a especialização torna-se cada vez mais valiosa, mais necessária, a versatilidade também. Não é? E eu nisso, dou graças a Deus, continuo a fazer um monte de coisas, não é? Apresento, represento, qualquer coisa e quando é preciso, estamos lá. Faz um monte de coisas e começou, lá está, com vários projetos, digamos assim, na moda e na representação, mas ainda assim, como disse, não se profissionaliza logo. Começou primeiro com as formações no Chapitão e fez a Faculdade de Arquitetura primeiro. Não acabei a arquitetura. Não chegou a acabar. Não acabei. Mas... A arquitetura também era a arquitetura na altura era uma coisa diferente do que é hoje em dia. Okay. Sabes, eu quando estudei arquitetura, no meu, creio que primeiro ano da faculdade, primeiro ou segundo, penso eu, apareceu uma coisa estranhíssima na altura, que era
parecia que vinha de outro planeta, que se chamava AutoCAD. Pronto, e o AutoCAD foi o AutoCAD 1, não é? Na altura nem se chamava AutoCAD, chamava-se CAD só, computador associado ao desenho, não era, penso que era a coisa. E eu na altura na faculdade dei os módulos 1 e 2 de CAD. Eu sei que isto parece uma piada, mas dei o módulo 1 e 2 do CAD em papel. Em papel, com uma caneta, e a explicarem-nos o que é que, pronto, como é que se faziam as operações, o que é que eram, pronto, as siglas todas, porque nós não sabíamos. Ou seja, o único contacto que tínhamos tido com a parte informática, até à altura, eram assim, uns aparelhos muito pequeninos que existiam, que se chamavam ZX Spectrum, que é uma coisa muito antiga, foram os primeiros computadores domésticos que existiram e que na realidade nós usávamos aquilo para fazer jogos de computador, eram jogos muito giros, chamava-se Space Invaders. Existiam umas máquinas também, que eram assim uns extraterrestres, largavam umas bombas que iam destruindo umas coisas e nós tínhamos assim uma tecla para um lado e para o outro e outra para disparar e fazer tss, tss, tss. Mas isto na altura já era uma coisa completamente high-tech. Na faculdade, ou seja, as faculdades já começaram a prever o que é que a transformação, mas, ou seja, sabiam que dali a uns anos era tudo feito em computadores, mas ainda não havia propriamente computadores, mas eu dou-lhes mérito porque começaram logo naquela altura a preparar as pessoas. Mas da minha turma, talvez vou dizer da minha geração, para não parecer muito deselegante, as pessoas que na altura se calhar optavam por arquitetura, hoje em dia estariam todos em pintura, escultura, talvez design gráfico, não sei, porque a arquitetura era uma coisa muito para quem sabia trabalhar à mão, desenhar à mão. Os nossos trabalhos eram todos feitos à mão. Eu no meu início de desenho ainda trabalhava com uma coisa que se chamavam tira-linhas, que vocês não fazem ideia o que é. Era assim, uma espécie de uma pinça onde se punha tinta para desenhar. É assim uma coisa tipo da altura do Gutenberg, em que as pessoas ainda escreviam de pena, não é? E, ou seja, apanhei uma fase muito grande de transformação e vejo hoje em dia, acompanho a parte dos progressos ligados à área da arquitetura, continuo sempre a acompanhar e vejo como é que o que é que os arquitetos continuam a fazer hoje em dia e aquilo é tudo computador, o computador já faz tudo, eu acho aquilo, confesso que já ponderei fazer uma formação de AutoCAD, porque o AutoCAD já se usa para tudo, não é? É um mundo completamente diferente, um mundo maravilhoso, mas não era o mundo que nós estávamos à espera da arquitetura na altura. Ou seja, na altura a arquitetura era uma coisa muito mais ligada a uma parte artística, criativa, e hoje em dia tem uma parte muito mais ligada a uma parte mais técnica. E por isso as pessoas, arquitetura, moda, ator, havia ali uma ligação. Sim. Havia ali uma ligação principalmente pela parte artística. Sim. E que não é que não existe hoje em dia, mas hoje em dia se calhar há uma ligação pela parte mais técnica. Sabe? E pronto, foi assim, mas nunca deixei de fazer formação. A formação também na parte de interpretação evoluiu muito, como é óbvio, em Portugal, profissionalizou-se. Antigamente tínhamos o conservatório em Lisboa e Porto e tinham, digamos, conteúdos adaptados àquela altura. Hoje em dia já são um ensino superior já bastante modernizado e temos inclusive muitas opções. Agora, tanto na parte moda como interpretação, aliás nós aqui também temos a parte, eu penso que temos teatro aqui na Universidade do Minho, também no Polo de Guimarães, mas tanto esta parte são áreas, como todas as outras, mas estas um pouco mais, carecem de uma componente prática muito forte. Ou seja, podemos ter um mestrado, um doutoramento, se não tivermos trabalho, claro, vai ser muito difícil exercer. E a componente prática continua a ser essencial nestas áreas, não é? Mas não é que não seja nas outras, mas nestas realmente é imprescindível. De tudo isto acontecer, tinha ainda outra paixão que permanece até hoje, que era o desporto. Mas isso continuo a fazer. Mas acredita que o facto, como já chegou a mencionar, do desporto ser também ligado a um negócio de família, do ginásio, é que contribuiu para criar um bocadinho esse bichinho? Mais ou menos. Ou seja, tivemos como negócio de família, foi um ginásio durante também
nem te consigo dizer, talvez 30 anos. Pronto. E o próprio conceito de ginásios era uma coisa um bocadinho diferente do que é hoje em dia. Eu costumo brincar que nós, quando abrimos o ginásio, não existia sequer ginástica aeróbica, havia ginástica de manutenção, que era o único género de ginástica que existia. Existia umas artes marciais, karaté, boxe, danças de salão ou balé, e havia uma coisa muito gira, chamava-se rítmica desportiva, que era um bocadinho o que será ginástica rítmica hoje em dia, ou ginástica desportiva, tudo na mesma coisa. Depois começaram a aparecer umas séries de televisão fantásticas. Uma, particularmente, que se chamava Fame e que teve um remake há não muito tempo. E quando apareceu o Fame, aquilo foi assim um boom que assistiu a nível mundial, porque apareceram uma série de novas atividades nos ginásios e, paralelamente com o Fame, apareceu uma coisa que revolucionou este mundo, que se chamava ginástica aeróbica, que era uma coisa que não havia até então e que era estranhíssimo, porque as pessoas iam para lá e faziam um movimento de ginástica com música. Sim. Que até à data não existia, não é? Eu sei que estás a pensar que eu venho ali, pronto, de há 2 séculos, mas não, é só do século passado. Pronto, é só do século passado, já do final do século passado. Mas pronto, e quando apareceu esta parte aeróbica, realmente começou a haver uma grande transformação. Mas eu costumo brincar um pouco, até mesmo gozar com o pessoal, com esta gente dos ginásios hoje em dia, porque, por exemplo, hoje em dia o que as pessoas fazem no CrossFit e o que chamam CrossFit era o que nós fazíamos antigamente como ginástica de manutenção. Era exatamente a mesma coisa, os mesmos exercícios, tudo. Atualmente fazem de uma forma um bocadinho mais destrutiva, mas é um problema deles, eu já não estou lá para fazer. O ginásio foi, na altura, foi uma benesse em termos profissionais, porque permitia-nos sempre estar em forma e era preciso para a profissão na altura. Depois apareceu uma altura que os modelos começaram a ter assim um ar menos saudável, mais blasé, mais... Pronto, são tudo fases, eu consegui saltar essa, não foi mal. Mas a verdade é que eu sou um apaixonado por desporto, mas é desporto extra-ginásio. Eu gosto muito de desporto ao ar livre. Sim. E aí o facto de ter um ginásio como negócio de família contribuiu enormemente, porque em casa de Ferreiros, Espeto de Pau, e não é que não fizesse ginástica ou desporto, mas passava tantas horas fechado no ginásio que tudo o que queria fazer e gostava de fazer era fora do ginásio. E era correr, fazer surf, ir para a serra, atividades outdoor, não é? E foi também um dos motivos que me levou a fazer uma mudança, a princípio parcial e agora mais definitiva, para o norte de Portugal. Porque aqui tenho acesso a uma parte de natureza que lá em baixo está um bocadinho mais distante, em Lisboa. Nomeadamente as serras, e as serras como esta maravilhosa que temos aqui perto, Gerês, Peneda, Serra Amarela. É um acesso mais rápido para esta parte interior montanhoso e que, feito a partir de Lisboa, não temos tanta opção. E aqui ainda temos muitos rios livres, consigo fazer muitas atividades numa hora e meia, ponho no lugar que quero, ao passo que saísse de Lisboa ia demorar 3 horas e meia, pronto. Mas continuo e acho que isso, pronto, acho que é, no fundo é para isso que eu vivo, é das coisas que mais gosto de fazer. Estou também perto da praia, faço o meu surf e quando está este tempo desgraçado, vou para a serra, vou para o rio e pronto. Para alguém que considera que o seu maior pecado, o seu maior guilty pleasure é a gula, há também outra paixão na sua vida, que é a cozinha, a gastronomia. Como é que também isto nasceu e se foi formando numa pessoa que faz a representação em moda e agora também gera os seus restaurantes? Sabes que a parte da gula é um pecado que eu posso ter, porque como faço muito desporto, estou sempre a ganhar créditos calóricos, por isso não há problema, não tenho o mesmo problema que a maioria das pessoas, não é? Ou seja, eu posso pecar à vontade, porque depois rapidamente vou queimar aquilo tudo. Agora é um bocadinho mais difícil, porque vamos ficando mais velhos, é mais difícil queimar as calorias. A parte de cozinha, a parte de gastronomia surgiu um bocado não por acidente, talvez por obrigação. Eu sou o mais velho de 3 irmãos e também não tenho mãe desde muito jovem e naturalmente vi-me um bocado obrigado, impulsionado a começar a cozinhar e a assumir essa parte doméstica, digamos. E a partir do momento em que deixou de ser assim uma coisa mais obrigatória, começou-se a tornar uma paixão e também sempre a investir nessa área. Ao início, um pouco através meramente da literatura disponível, não tínhamos ainda
estes vídeos fantásticos Sim. do YouTube que temos hoje em dia e que têm, pronto, aquilo são cursos de cozinha completos. E depois, através da experiência, trabalhei muitos anos na restauração também, paralelamente com a parte de moda e de ator. Fui proprietário também, ou co-proprietário de 3 estabelecimentos. Agora deixei-me um bocado destas coisas que também não tenho tempo para tudo. E trabalhei e estagiei também com alguns chefes, atualmente muitos de renome neste país. Na altura ainda não havia esta coisa do chefe celebridade, ou seja, mas tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que hoje em dia são top nacional e com as quais aprendi imenso e continuo a aprender. Não? Ainda recentemente tive a oportunidade de estar a estagiar numa área que também gosto muito, que é a pastelaria, mesmo aqui ao lado, em Barcelos, com uma das melhores pessoas que temos no país e que na altura abordei-o, era uma pessoa amiga, e disse como é que é, dá para ir aí aprender aí qualquer coisa. Ficou assim a olhar para mim e disse, pá, tem que ser à segunda-feira, porque à segunda-feira é o único dia em que não temos realmente trabalho e temos disponibilidade para te passar alguma coisa. E estive aqui na Colonial, em Barcelos, e estive lá durante algum tempo, fui lá ali muitas segundas-feiras e ainda hoje em dia, sempre preciso de alguma coisa, pronto, lá faço o telefonema, tipo, olha isto, como é que se faz e tal, eu mando a ficha técnica, ou isto é assim, assim, assado. Ou seja, também permite-nos criar esta rede de contactos e de cumplicidades e de partilha e estamos sempre a aprender. E agora, licenciatura em Ciências da Comunicação aqui na Universidade do Minho, porquê? Porquê? Ora bem, eu tive um bocadinho de dificuldade a escolher, porque havia muitas áreas que eu gostava de ter seguido, mas durante o período que tivemos da pandemia e no qual vocês, gerações mais jovens, se ressentiram bastante, e vejo isso agora um pouco, não só pela minha filha, mas vejo pelos jovens que estudam comigo, pelos meus colegas, que são bastante mais novos, só agora é que percebi o verdadeiro impacto que isto teve nestas vossas gerações. Na minha teve um bocadinho menos de impacto, mas durante o período da pandemia eu não parei. Não parei, ou seja, parei com a minha profissão, não houve trabalho praticamente, até houve por acaso, mas pronto, fiz pouco trabalho de ator, de modelo zero, apresentador também muito pouco, mas depois passei a pandemia inteira com períodos muito intensos de trabalho, a cozinhar para instituições aqui perto e sempre a trabalhar, sempre necessário. E quando parou a pandemia, eu, tal como te referi, eu nunca parei realmente de estudar, de receber formação nas mais diversas áreas, mas quando acabou a pandemia eu parei um bocadinho, sentei-me e fiquei com a sensação que nos últimos anos tinha estado a fazer muitos anos de formação quase exclusivamente técnica. Tá? E realmente fiz a análise, aliás, agarrei no meu currículo e vi o que é que estive a fazer nestes últimos anos. E eram basicamente formação técnica, em inúmeras áreas. E senti um bocadinho a necessidade de pôr um bocadinho mais cá para dentro e ponderei um pouco e disse, não, se eu tive tempo para fazer isto tudo durante a pandemia, vou arranjar tempo agora e vou, pronto. Vou aprender mais um pouco. Ainda. Não é mais formação, é aprender talvez de forma um pouco diferente, porque a parte técnica nós estamos imediatamente com a mão na massa. Não é que não aprendamos, porque aprendemos ainda mais. Sim. Ou seja, um ano de formação técnica, se calhar, dá o mesmo traquejo do que 3 ou 4 anos de universidade. Mas senti que precisava de um tipo de aprendizagem diferente e estive a procurar o que é que era, o que é que não era. Depois fiquei com 2 opções, que foi aqui a UEM e a UP, no Porto, e estive a analisar o que é que eram os cursos, as licenciaturas, e depois fui estudar as UCs de acesso, porque eu sou de uma área diferente, sou de arquitetura e não tinha português, eu penso que fiz geografia também e tive que andar a estudar essas áreas e optei pela parte da comunicação porque em termos profissionais as pessoas dizem, mas tu já és da área, como é que já és da área e vais tirar a formação na área?
E eu disse, eu já sou da área há 30 anos ou há 35 anos, Faz sentido. mas tenho uma parte técnica. Esta parte teórica mais aprofundada, eu se calhar não a tive. Não é? E estes 3 anos serviram um bocadinho para criar as portas de abertura, para aprofundar mais esse conhecimento, que de uma forma só técnica não o conseguiria. Não é que seja que tenha aprendido uma coisa muito básica, mas permitiram-me criar as ferramentas necessárias para agora ir um pouco mais fundo e avançar também para uma área que eu gosto muito e que é uma área preferencial, sempre foi, que é uma parte de criação de conteúdos. E ter 35 anos de experiência de um lado das câmaras e conseguir começar a trabalhar do outro é uma enormíssima mais-valia. Eu vejo isso, inclusive, nos trabalhos da faculdade, quando enviam certos trabalhos que têm uma componente técnica, eu geralmente já começo pelo fim. Tá? Ou seja, o pessoal tem que começar a fazer tudo uma coisa de cada vez para perceber como é que as coisas vão ficar. Eu automaticamente já sei como é que as coisas vão ficar e vou buscar as coisas todas que faltam. Já faço o percurso inverso. E acho que depois nesta área, não vou dizer que acho que vai ser uma enorme mais-valia, porque já começou a ser uma enorme mais-valia em termos, dá e já para desenvolver bastantes projetos. Neste momento já estamos a trabalhar em Portugal, neste momento já há alguns anos, mas cada vez mais trabalhamos com uma formatação e com uma parte europeia. Ou seja, as pessoas já não, uma grande parte das pessoas, quando criam os conteúdos e os formatos, já não estão a pensar única e exclusivamente em Portugal, já pensam numa vertente Europa, que era uma coisa que antigamente em Portugal era impensável. Tá? Nós trabalhávamos única e exclusivamente para Portugal e queixávamos que o país não tinha dimensão. Mas hoje em dia não temos desculpa, porque já temos muitos meios à disposição, temos tanto técnicos como de tudo, não é? E estão muito mais disponíveis, muito mais acessíveis. E quando pensamos num projeto, já o podemos pensar de uma forma muito mais abrangente e como é que o vamos integrar dentro de um conceito Europa. E pronto, quem sabe, como já existem alguns, até mundial, mas isso será outra fase, não é? Em resumo, podemos dizer que o Afonso é um homem de muitas paixões, mas como é que gera tudo num dia-a-dia? É assim, eu não sou um homem de muitas paixões, eu tenho, na realidade, acho que tenho só uma paixão, que é uma paixão por viver, não é? Por viver, uma paixão pela vida, e a vida não é mais nem menos do que uma constante aprendizagem. O que eu acredito é que nós, ao longo da nossa vida, muitas vezes começamos a esquecer-nos disso. Acomodamos um pouco, acomodar não é no sentido de dizer que as pessoas se tornam preguiçosas, mas nós acomodamos a nossa vida, a nossa casa, as nossas rotinas e esquecemos um bocado que a vida, toda a vida é uma aprendizagem e o que deixamos é uma aprendizagem para todos aqueles que comungam connosco. Não é? E isso é um bocadinho o que é que nós estamos aqui a fazer, não é? No fundo, o que é que estamos a acumular conhecimento, a acumular bagagem que vamos deixar para alguém, não necessariamente a nossa descendência, mas as pessoas com quem privamos um pouco mais de perto. E como tal, eu também quero deixar o máximo de bagagem possível e tenho que assimilar o máximo, não é que esteja constantemente a dizer não, tenho que ir buscar mais isto ou mais aquilo, não é nada disso, mas faz muita confusão estar parado e eu nunca tinha estado parado fisicamente, sempre fui, sou muito ativa, mas com a pandemia eu acho que, sabe, apercebi-me que afinal não era tão ativo quanto achava que era, porque havia uma parte que estava a ser negligenciada, que era uma parte mental, estava a fazer pouco esforço mental. E foi isso que me fez tomar a decisão de dizer, não, eu tenho que ir aprender de outra forma, porque estou a aprender sempre da mesma forma há muito tempo. Ou seja, esta parte técnica, não pode ser. É preciso de mais alguma coisa. E fui buscar esta nossa área, não é? Ciências da Comunicação. E pronto, e agora é um pouco assimilar isto tudo. Não vou dizer começar a desenvolver projetos, porque eu já os estou a desenvolver até desde antes da entrada da faculdade. Isto tem sido um contributo enorme. Mas agora, pronto, é ver o que é que vem daqui e se isto é para continuar ou não. Claro.
Então, gestão de conteúdos, cozinha, moda, representação. Não é gestão, não é gestão. Se tivesse que escolher só uma, era possível? É difícil escolher só uma, porque a parte de desporto, hoje em dia, tirando algumas situações em que partilho as experiências e o conhecimento que tenho a nível de desporto outdoor, desporto aventura, com grupos, pessoas que são, que levo de forma profissional e remunerada para fazer estas experiências. Tirando isto, são meia dúzia de vezes durante o período de verão. O desporto continua a ser um escape, uma coisa de paixão. É uma atividade diária, todos os dias, qualquer coisa, nem que seja subir e descer as escadas do prédio meia dúzia de vezes. Por isso o desporto vai estar sempre presente, não é uma coisa que as pessoas digam: como é que tens tempo para isto? Não, eu tenho tempo para ver desporto, como as pessoas têm tempo para ver televisão ou estar a fazer scroll nos telemóveis. A parte da cozinha também vai estar sempre presente, porque quer queira, quer não, eu pelo menos para mim cozinho, não é? Para mim e para os meus, e as pessoas muitas vezes perguntam: então, onde é que gostas mais de comer, onde é que se come melhor? Eu costumo dizer, sem falsas modestas, é em minha casa, porque faço as coisas ao meu gosto, como eu quero. Tenho pena de não ter um bocadinho mais de tempo, mas confesso que ainda perco algum tempo com a cozinha em casa, e são projetos que também quero desenvolver, um pouco também passar para a parte audiovisual muito daquilo que faço no meu dia-a-dia e para a minha família, porque acho que são conteúdos interessantes, tá, e úteis. E agora o resto, a parte de moda, publicidade, é mais esporádica hoje em dia, ou seja, são situações que já não vêm exclusivamente ou maioritariamente de Portugal, surgem um bocadinho de outros lugares, porque as coisas estão mais dispersas, mas continua-se a fazer. Não te vou dizer que perco imenso tempo com isto, assim, não, aparece um casting por semana, tem que se preparar o casting, formatar, enviar para a agência no estrangeiro, ou um cliente para ver em Portugal, para fazer reunião. Tranquilo, também não é por aí. A parte dos conteúdos, acho que é uma parte de criação que eu acho que agora quero aplicar-me um pouco mais, e a parte da apresentação tem sido o grosso do trabalho, e é a parte de apresentar os programas televisivos, apresentar os eventos, mas eu acho que isso é uma evolução natural com a idade e nesta profissão, enquanto modelo, enquanto ator, é um percurso natural. Estamos mesmo a terminar, mas gostava de saber, ao longo de todo este percurso, quais é que foram, se calhar, as maiores inspirações, tanto a nível profissional como pessoal? Já falou da filha, por exemplo. As maiores inspirações, olha, é um pouco difícil dizer-te assim quais são as maiores, porque para quem está, é um bocadinho quando as pessoas perguntam: qual é o livro preferido ou o filme preferido? Nós continuamos sempre em constante aprendizagem, a procurar novas áreas. É um bocadinho difícil, porque há 10 anos era um e agora é outro, não é? E eu continuo com muitas inspirações e pessoas que me inspiram ao longo da vida, e podia-te citar inúmeras. Aqui é lógico que mais metade delas provavelmente dizem: eu já ouvi este senhor era da Segunda Guerra Mundial ou qualquer coisa assim. Ou seja, as pessoas, quando são inspiradoras não só para uma geração, mas para muitas gerações e ao longo de muito tempo. Eu, nestes últimos anos, estes anos aqui na UEM, na faculdade, eu cada vez mais acho que a minha aprendizagem é feita através dos meus colegas, que têm todos, são bastante mais jovens, são mais novos que a minha filha, inclusive. E acho que aprendo muito com eles, porque são eles que me ensinam esta forma de ver o mundo, que é uma forma que não é nova, mas é uma forma que eu até agora não via na sua globalidade como eles, como vocês veem. E acho que são eles a maior inspiração. E quando digo, não é somente as pessoas com quem eu estudo, mas é toda esta camada mais jovem, e que eu agora com a faculdade tive um bocadinho acesso à visão
do mundo que eles têm, que já tinha tido um pouco com a minha filha também e que já me tinha apresentado o mundo aos olhos dela de uma maneira extraordinária, não é? Que é uma maneira muito mais atual, muito mais verdadeira, mais pura, com menos preconceitos. Eu cresci numa geração, fomos educados ainda com muitos preconceitos. Quando digo preconceitos, não me estou a referir necessariamente a discriminações, mas a preconceitos sobre a forma e ideias pré-estabelecidas que tínhamos em relação a tudo, em relação a outras pessoas, em relação ao mundo, em relação a inúmeras coisas. E hoje em dia estas gerações mais jovens já têm um olhar melhor, um olhar mais aberto, por incrível que pareça, eu acho que até mais informado. E pronto, tudo tem os prós e os contras, mas eu vejo estas gerações mais jovens com um avanço, uma progressão muito positiva e tento aprender ao máximo com eles, convosco. E por isso, se tivesse que dizer quem é que eram as maiores inspirações, atualmente eu acho que são vocês, as camadas mais jovens, e continuo-me a inspirar, acima de tudo, para aprender um pouco mais e para não deixar um olhar fixo na vida e no mundo. Acho que sim, acho que se tivesse que apontar era isso.